Fala galera, Thiago HP aqui, seja muito bem-vindo a mais um GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu estou aqui hoje com o estreante na mesa, Anderson Alves, o nosso parceiro de missão. Seja muito bem-vindo a esse episódio e ao podcast GraçaCast. Thiago, muito feliz de estar aqui na mesa com vocês. O GraçaCast é uma alegria em participar. Para mim está sendo uma honra sentar à mesa e estar participando contigo hoje, né? E hoje a gente tem uma grande convidada, né, Thiago? Isso aí. Vamos falar também do nosso amigo Giovanni, nosso parceiro de missão, que hoje está na técnica, mudando as câmeras para você, monitorando nosso áudio. Giovanni, seja muito bem-vindo também, Giovanni. Isso aí. Como você já mencionou, hoje a nossa conversa é vida, missão e canção, música, louvor, né? Seja muito bem-vindo. Para isso, a gente trouxe ela, a Clô Ribeiro, que ela é cantora, compositora. Seja muito bem-vinda à mesa, Clô. Eu que agradeço o convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Espero compartilhar algo bom da parte de Deus aqui com vocês também essa noite. Amém. Amém. Clô, para iniciar nossa conversa, conta pra gente, assim, como que foi que você conheceu Jesus? Jesus me encontrou aos 17 anos. Eu fui convidada para ir num culto de jovens. E era um sábado. E foi um sábado marcante na minha vida. Ali eu pude sentir Jesus, mas não aceitei Jesus nesse sábado. Senti Jesus, mas ele foi trabalhando em mim durante 24 horas. Até que eu resolvi ir lá na frente, né? Não sei se ainda fazem assim, né? Mas No apelo, no né? apelo, né? É tão raro ver hoje em dia um apelo. Mas eu fui na frente diante de um apelo, e eu não pude resistir à voz de Jesus naquele dia. Tinha 17 anos. Foi depois do processo do culto dos jovens, né? Fui tocada no culto dos jovens, mas resisti até onde pude, né? Eu brinco que Jesus me chamando e eu dizendo, não vou, tenho uma juventude inteira, tenho muitos planos, muitos sonhos. E aí Jesus já me pegou naquela madrugada. Não dormi, gente. Jesus tirou meu sono. Eu digo que foi Jesus porque era muito louco, assim, as experiências que eu tive durante essa madrugada. E eu levantei no domingo dizendo, hoje eu vou ser crente. E ninguém precisou me chamar. Quando teve o apelo, eu estava lá na frente já. Não me pergunte como, eu só sei que eu chorava e me rendia aos pés de Jesus. Mas eu sou fruto de oração, tá? Minha mãe orou por mim 7 anos ininterruptos até que eu confessasse o nome de Jesus. E o que você notou que mudou dentro de você, assim? Meu Deus! A mudança é virada de chave, virou mentalidade, né? Jesus vem desconstruindo as nossas verdades, né? E vem inserindo em nós a verdade dele, que é absoluta. E mudança de mentalidade foi o primeiro... Quem sou eu sem Jesus hoje? Nada. Ele é a minha vida e ele tem sido a minha vida desde esse dia, 29 de julho de 2001. E do Nordeste para Telêmaco, Borba, conta para nós essa história. Como que foi como que Deus foi te conduzindo até você chegar aqui? Eu tava falando que o meu marido, ele é o meu ponto de partida, né? Deus me move, eu já falei isso em outros podcasts também, em outras entrevistas, que Deus, quando ele quer me mover de lugar, ele usa meu marido. Muda de estado, lá vai a família inteira, né? E do Nordeste, eu não vim direto para cá, passei por outros estados. Então, a gente foi primeiro para São José dos Campos. Em 2009, a gente foi para São José, em São Paulo. Daí eu voltei para Fortaleza grávida da minha segunda filha, né? A gente já tinha a minha filha Ana Clara. E aí voltamos para Fortaleza. Depois de uns 2 anos, a gente foi morar no Mato Grosso do Sul.
também por causa do trabalho dele. É sempre essa porta que Deus abre, né? E aí a gente passou 2 anos no Mato Grosso do Sul, voltamos para Fortaleza de novo, depois voltamos para Mato Grosso do Sul, passamos mais 4 anos, depois que a gente veio para cá. E aqui a gente vai fazer 5 anos aqui em Telêmaco Borba. Tô me sentindo já telêmaco borbense. Com esse sotaque aqui, vocês estão ouvindo, né? Mas de vez em quando sai um porta. Ai, Deus. E tem sido esse movimento de Deus. A gente pergunta, o que vocês estão... Já me perguntaram, o que vocês vieram fazer aqui? Jesus nos conduziu até aqui, né? Sim. De uma forma extraordinária. Eu nunca me imaginei, não sabia nem que existia uma cidade chamada Telêmaco Borba, no Paraná. Nunca me imaginei morando no Paraná, né? Isso, a gente vê que é Deus movimentando as coisas e o mais lindo é que Deus nos fala antes de nos levar, né? Deus disse que tinha um povo me esperando aqui em Telêmaco Borba. Eu, que povo, que cidade, que onde é? Como vivem? E graças a Deus estamos aqui. Vai fazer 5 anos agora em abril. E esse falar de Deus aí foi claro ou foi? Muito claro. Foi tão claro quanto essa água que a gente está bebendo aqui. Não tinha dúvidas, né? Deus, ele usou pessoas diferentes em lugares diferentes, usando a mesma frase. Então não tinha como dizer assim, esse povo tá inventando coisa. Né? Essa profetada aí não é para mim, né? Era Deus dizendo que ia me mover de lugar e que realmente tinha um povo me esperando. E esse povo... Acredito que é que essa terra, né? Deus tem conduzido e tem nos trago para essa terra para algo muito especial. E ele já tem feito coisas extraordinárias na minha vida, no meu ministério, na minha família, né? Deus tem feito, meu Deus, se eu for, a gente vai a noite inteira contando aqui as bênçãos, né? Os desafios também. Que a bênção vem precedida dos desafios, né? E estamos aqui, graças a Deus. Quando a gente tem uma mentalidade de filho, eu falei isso ontem na célula que eu participei, mentalidade de filho, a gente assume uma posição de filho de Deus, a gente olha também as coisas com outra percepção. Sim. Assim como você comentou aí, relatou pra gente, que assim, o meu marido trazia, mas eu sabia que era um mover de Deus. Sabia, sempre soube. E então foi um planejamento, não foi um planejamento humano. Nunca. Nem eu saí do Ceará a primeira vez em 2009, eu não imaginava que a gente ia viver o que a gente viveu de 2009 para cá. Foram muitas coisas, gente, dá um livro, dá um podcast, dá 2 podcasts, dá muito assunto, é muita experiência com Deus, né? De Deus mudar de lugar e fazer coisas que ele tem feito, inclusive no ministério, né? Quando eu fui para São José, foi a primeira experiência que eu tive com corais lá na igreja, e Deus me disse que Deus sempre me fala coisas assim muito, muito claras. Deus estava me levando para um tempo de preparo. E na época eu era líder de um ministério de louvor e a gente viajava, né, tinha agenda, já tinha eventos, nós fazíamos missões, né, e quando Jesus me levou para lá, debaixo de uma palavra, ele disse que estava me levando para um tempo de preparo, era temporário, mas que eu voltaria. E quando eu voltei, aí o Ministério de Louvor gravou CD, sabe, foi um tempo muito extraordinário, de técnica, de aprendizado. O povo de São Paulo não canta, né? Eles brincam de cantar. Eu fui para uma escola. Literalmente fui para uma escola. Aprendi muito. E quando eu voltei, aquilo que eu tinha aprendido, eu queria ensinar para o povo. Acho que minha vida de professora de canto começou aí. Eu queria ensinar o povo tudo que eu aprendia. E a música tá na sua vida desde quando? No meu DNA. Acho que já tem notinhas musicais no meu DNA. Eu brinco porque a música sempre foi fascinante para mim. Eu sempre fui uma criança muito musical. Eu adorava música e o meu sonho antes de ser cantora de Jesus, vamos dizer assim, né? O meu sonho era ser cantora de forró. Eu tinha o sonho da adolescente era me tornar cantora de forró. Era cultural, né? Morávamos no Ceará, o forró até nas igrejas é muito forte. Você vai entrar na igreja lá e você vai
até no reteté de um forrozinho, né? É porque a cultura do estado. Cultura pra nós, muito forró, muito forró. E aquilo me fascinava, nossa, dos 14 aos 17 eu sonhei que eu seria cantora de forró. Só que aos 17 Jesus me chamou primeiro, né? Jesus chegou primeiro e me resgatou ali já trazendo, porque eu já cantava. Sim. Eu já ensaiava em casa. E outra, eu já conhecia as músicas da igreja, porque minha mãe já era cristã. E como eu disse, ela orava por mim e ela foi a primeira pessoa que profetizou na minha vida que eu cantaria para Jesus. Você não vai cantar para o mundo, você vai cantar para Jesus. Você quer cantar para Jesus o quê? Queria qualquer coisa, menos cantar para Jesus. Olha eu aqui, 25 anos de ministério. Que benção. Para a glória de Deus. E na tua vida, assim, em que momento você entendeu que cantar era uma responsabilidade muito espiritual a partir da tua conversão, assim? Que nem você falou, já cantava antes de se converter. Já. Mas depois que você converteu, daí você entendeu a outra maneira do teu chamado, né? Foi muito interessante porque foi um destravar de Deus mesmo. E com uma semana de crente, eu estava cantando na igreja. Porque eu já conhecia as músicas e me perguntaram assim, você canta? Eu canto. Fui lá e cantei uma música da Cassiane. Meu Jesus. Quem não sabe música da Cassiane? Quem não sabe a música da Cassiane? Eu ouvi a minha mãe o dia inteiro, com muito louvor, aquelas músicas, né, da Cassiane mais antigas lá. E eu fui e cantei. Gente, mas foi tão incrível assim... Porque ali, na primeira oportunidade que eu tive na igreja, eu já senti que aquele negócio era para mim. Que era exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. Foi tudo muito rápido. A gente sabe que Deus não se atrasa e nem acelera nada, né? Deus chega no tempo certo. Mas a impressão que eu tinha quando eu me converti é que Jesus tinha pressa. De preparo, de avanço. Com pouco tempo eu era líder de jovens, com pouco tempo eu era líder de louvor. Então, assim, foi tudo muito rápido na minha vida, espiritualmente falando, né? E a busca também. Eu mergulhei de cabeça, eu queria aquilo e eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria estar nas orações. Até ontem na minha célula, a minha célula tem pessoas de mais idade, né? E é interessante porque é lá que eu gosto de estar. E sempre foi assim. Eu sempre gostei de estar com as mulheres mais maduras. Aí o pessoal a irmã agora é crente, mas é velha, anda com as velhinhas, não sei o quê. Eu falei, eu queria aquilo para minha vida, eu queria uma unção de Deus, eu queria algo novo, eu queria uma vida nova de verdade, né? Porque às vezes o jovem vai para a igreja, gosta de um, né? Vai e sai, entra e volta e aquela coisa toda. E eu queria uma vida diferente. Quando eu fui para Cristo, eu queria não mais ser nem o rascunho daquela cor que eu era. Eu queria uma vida nova e foi isso que eu me propus a buscar. E eu buscava isso. Então, esse aceleramento que eu imagino que as pessoas até se assustavam, né? Mas como assim ela já está cantando? Mas como assim ela já está liderando? Mas como assim ela já está na frente? Sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural essas coisas. É isso. E ao longo dessas mudanças de estado, o que Deus foi formando em você, assim? Você fala em formar em relação a quê? Foi formando, foi te tirando da zona de conforto, foi te fortalecendo, foi fazendo você crescer. Maturidade. Cada experiência que eu vivi me trouxe mais maturidade. Em todos os sentidos da minha vida. Espiritual, né, psicológica. E mudança já não é fácil, né? Já morava longe dos pais, da família, aquela coisa toda. Num lugar onde a gente era só nós. Era eu, meu marido e minhas filhas. Em muitos lugares, mas sempre a igreja nos abraçou. E sempre teve essa maturidade, esse crescimento mesmo em todas as áreas da minha vida. Acredito que as mudanças me trouxeram muito crescimento. Tem alguma história marcante, assim, de algum estado, até mesmo aqui em Telêmaco? A gente veio pra cá, eu não queria ter vindo. E eu vim conhecer Telêmaco. Antes de me mudar pra cá, eu vim conhecer. Eu olhava pra cidade e chorava. Jesus, eu não quero vir pra cá, não.
Sabe aquela relutância? Sabia que Deus estava movendo as coisas, mas dentro de mim eu queria continuar lá na cidadezinha onde eu morava, era muito tranquilo, muito pacato, nossa vida era maravilhosa, tava tudo dentro dos conformes, né? Na expectativa humana. Mas Deus me fez vir aqui, o Cleide veio primeiro, e aí eu vim sozinha conhecer a cidade. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falei, meu Deus, que desespero, eu não quero vir para essa cidade de jeito nenhum. Aí tá. Só que continuei orando, né? E eu sabia que Deus já estava no negócio, era uma questão de eu aceitar, né? Para não sofrer mais. Porque quanto mais a gente reluta, mais sofre, né? E aí vem os prejuízos emocionais e criança no meio. Gente, era muita coisa. E quando a gente mudou para cá, a gente morava numa casa ali no Jardim Itália. E da minha janela dava para ver um panorama bem legal, assim, sabe? Uma partezinha da cidade, é bem alto, né? Dava para ver um panoramazinho assim da cidade. E depois de um devocional, eu orando, assim, chorando, eu falando, Jesus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu preciso que o Senhor me diga o que é que eu vim fazer aqui, exatamente. O Senhor sempre é claro comigo, porque Deus, ele sabe como fala com cada filho, né? Tem uns que ele precisa desenhar. E eu falava para ele assim, Senhor, fala claramente comigo o que é que o Senhor me trouxe para fazer aqui. E aí ele mandou eu levantar, vou ouvir o Senhor mandando eu levantar, estender as mãos da janela onde eu estava e abençoar a cidade. Abençoe a cidade. Estenda suas mãos e abençoe, porque aqui eu escrevo uma nova história para a tua vida. E a partir daquele... Sabe as dúvidas que eu tinha? A dor, a relutância, naquele dia caíram. Daí eu já comecei a ver até a cidade com outros olhos, porque quando Deus manda se abençoar, é porque ele tem algo muito tremendo para entregar. E tem sido assim, graças a Deus. E como que você encontrou ali a Batista? Já chegou procurando uma igreja? Vamos contar, esse podcast é sobre experiência, né? Só pode, porque é uma coisa atrás da outra. Chegamos aqui em plena pandemia, as igrejas todas fechadas. A gente não sabia nem onde tinha igreja. Não fazia ideia. Daí, a gente assistia cultos online, lembra, amor? A gente assistia culto online. E aí, do nada, apareceu lá a Batista. Não lembro, se eu disser pra você assim que eu lembro exatamente como que eu achei a Batista na internet, eu não vou lembrar. Mas, quando abriram os cultos, a gente foi visitar a igreja, o CBA, ali, né? Eu nem sabia que tinha igreja sede. A gente foi assim, porque é perto da nossa casa, e meu marido já tinha passado lá na frente, falou assim, tem uma igreja grande ali, amor. Falei, igreja grande, perfeito. Perfeito, ninguém vai saber nem que eu canto, ninguém vai saber que eu prego, ninguém vai saber que eu tenho ministério. Eu tava numa fase meio Elias, sabe? Senta no fundão e eu não... Fico ali bem quietinha, né? Meu Deus, eu adorei a Deus lá na última cadeira. É um corvo, Mr. Gay. Uhum. Eu tava numa fase bem... Eu ainda tava naquela fase, né, de tantos questionamentos e tudo, mas eu já tinha recebido a resposta de Deus, mas o ser humano, ele é complicado, né? Às vezes a gente vai lutando... É luta, né? É luta em cima de luta. Daí a gente foi na igreja. Gente, quando eu botei o pé na porta do CBA para entrar, o Senhor falou comigo ali na porta. E ele falou comigo assim, um tom meio, é aqui que eu quero que você fique. Então eu não conheci nenhuma outra igreja. Quando abriram os cultos, a primeira igreja foi a Batista e foi ali no CBA. E o Senhor falou comigo que era ali que ele queria que eu ficasse. E eu tô aqui até hoje, servindo lá. Visito outras igrejas, vou, canto, prego em outras igrejas, mas é lá que eu sirvo desde esse dia. E como que foi seu envolvimento lá dentro do CBA, dentro da Batista? Como que você se envolveu com... Porque inicialmente, né, você não queria se envolver, né? Eu estava fugindo. E a frase que eu usei foi muito, muito... Às vezes eu tenho vergonha de falar, mas é bem assim, eu falei assim, aqui é perfeito para eu me esconder, né?
Aqui é perfeito, ninguém me conhece, ninguém sabe de nada sobre mim, ninguém nem vai perguntar. A igreja grande, as pessoas só se cumprimentam assim. Porque a gente já tinha feito parte de outras igrejas grandes, né? E não tem aquela coisa de oi, irmão, paz, não sei o quê, aquela coisa mais íntima, né? Igreja pequena, seus irmãos só faltam sair de dentro da igreja. Mas a igreja grande, um dando tchau, já vai saindo, né? Só que lá não foi assim. Eu comecei a curtir os posts da igreja no Instagram. E lá no meu Instagram tinha vídeos meus cantando, ministrando, pregando. E, e me acharam no Instagram, através dos meus vídeos cantando. Aí eu falei, essa moça que foi recebida na igreja, mas ela canta. Aí, O povo pescando já, né? Aí do nada os vídeos cantando já tava rolando nos grupos da igreja. Já tava. Eu falei, quem foi que compartilhou esses vídeos? Onde é que surgiu? E eles ficaram compartilhando. Daí, um dos líderes de louvor entrou em contato comigo pelo Instagram, inclusive, perguntando se eu não queria fazer parte do louvor da igreja. Eu falei, ué? Ele, pô, nem me conhece, não sabe nem de onde é que eu vim, né? Não sabe nem como é que eu tô, já não tá me convidando pro louvor. Mas eu também sabia que era Deus. Porque onde eu estive, Deus não me deixou sentada. Só se eu quisesse mesmo ficar sentada, porque trabalho tinha e não era pouco, né? Graças a Deus. É isso. E aí eu aceitei. Fui lá ministrar, na primeira ministração fui na sede. Na sede lá com o Leonardo e um pessoal que estava com ele no dia. E ali foi o pontapé inicial. E aí, não parei mais. Clô, desde que você entendeu que cantar era aquilo que era mais precioso para você, eu queria saber de você, qual que é a diferença para você entre cantar e ser adorador? Boa! Essa é boa, né? Porque a gente sabe que o canto e a música, eles não são adoração. Né? A adoração, a música, ao contrário do que muita gente pensa, se você toca uma música, você está adorando. Ou se você canta uma música, você está adorando, né? E não é bem assim. A gente sabe que o cantar é o executar, né? Mas a adoração é algo que envolve intimidade, algo que envolve reverência, algo que envolve entrega, né? Eu posso cantar e não estar adorando. E eu também posso adorar sem estar cantando, né? As pessoas têm essa confusão na mente. Então, existe uma diferença muito grande. O cantar é um instrumento, digamos assim, para adoração. A música é um instrumento para adoração. A música não é o fim. A música é o meio, né? Que nos leva até... E a gente nem precisa de música para adorar, mas vivemos num tempo que a gente acha que precisa de música para adorar. Mas não precisamos. Adoração é muito mais que música. Muito mais. Eu, assim, particularmente, sou músico há muito você é tempo. músico? Olha, eu falando mal da música não, tá? Eu particularmente também sou músico há muito tempo. E eu aprendi que muitas das vezes o adorar tá no silêncio. Não é, muitas das vezes, você gritar e esbravejar. Existe uma confusão muito grande na mente das pessoas. As pessoas têm às vezes têm essa percepção que Deus vai ouvir eu gritando. E não. Às vezes, muitas das vezes, eu como instrumentista, né? Muitas das vezes eu parar de tocar e deixar Deus agir no silêncio. Mas você tocar, sabe que... no fluir. Você sabe, é uma coisa que a gente precisa entender, né? Porque Davi tocava e o demônio saía, né? Davi arpejava, tocava, ministrava, não sei para quem, às vezes para as ovelhas, vai saber, né? Salmodiava. A música, ela tem esse poder, né? E Deus quer usar a gente como instrumento. Não é o teu instrumento, é você como instrumento, né? Para levar as pessoas à adoração. O que acontece? A gente acha que a música tem o poder por si só. Não, se ela não estiver direcionada dentro do que Deus espera, pelo menos, não vai haver uma adoração, não vai fluir. A gente não vai conduzir as pessoas no nosso gritar, por exemplo. Você vai assustar pessoas. Sim. Né?
E eu ensino isso também para as pessoas que querem aprender, as pessoas que trabalham comigo. Eu sou líder de louvor, vocês sabem, né? Na minha fichinha lá eu escrevi. E sou líder de louvor desde a época que eu aceitei Jesus. Então eu comecei sem saber praticamente nada de liderança, porque cantar eu sabia. Uma coisa não tem nada com a outra, né? Não. Cantar não quer dizer que eu saiba liderar um povo ou saiba conduzir um povo, né? Então, isso a gente aprende na prática e na constância, né? Vamos adorando. Adoração não é música. Eu bato nessa tecla sempre porque às vezes as pessoas acham que, ai, que tal, tocou uma música muito bem, ai, você é um adorador. Às vezes a pessoa não tem nada de adorador, é só técnica. Sabe bem o que fazer. Tem muita gente que sabe bem o que fazer para envolver pessoas, mas não é adoração. Tá um pouquinho distante do que é adoração. Você toca o quê? Você toca tudo? Um pouquinho de tudo, né? Uia, muito instrumentista. O nosso irmão técnico hoje, o Giovanni, também é instrumentista, né, Giovanni? A Giovanni só dá. Eu venho de uma igreja assim, eu me converti numa igreja pequena, né? Então eu cresci com a música dentro da igreja. Então eu ia pra onde necessitava, né? Sim. Eu aprendi um pouco aqui, um pouco ali. E Padrão. padrão, vamos assim. Aprender de tudo, pra saber fazer. O meu início na igreja foi como baterista, né? Aí, preciso de alguém no baixo, porque não tem ninguém. Opa, eu vou aprender. Aí fui aprendendo violão, fui pra parte de metais, sopros, né? E assim vai, assim, né? E a gente vai se modulando um pouco assim dentro da igreja, né? Mas é tudo pelo mover do Senhor, porque assim, eu acredito que quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, se você tem um coração aberto, Deus está disposto a te moldar e te ensinar naquilo, né? Então eu vejo dessa forma. E a gente vai aprendendo a se mover, né, na necessidade da igreja, né? A Sim. gente vai entendendo e pensando assim, não, eu preciso estar lá. Ele falando sobre essa questão da gente se mover de acordo com a necessidade, né? É engraçado porque Deus realmente move, mas isso é tudo pra gente crescer. O que eu entendi eu fui professorinha de crianças, sou líder de louvor, fui líder de adolescentes, de jovens, de mulheres, de oração, sabe? E tudo me forjou. Tudo foi uma pecinha que vai acrescentando, até tornar quem nós somos hoje, né? E entendendo que tudo faz parte do grande plano de Deus para nos forjar mesmo. E ter em nós essa essência, né? Porque a adoração, ela é uma essência. Deus deposita em nós fomos criados para isso. Todo ser humano foi criado para adoração. Nós somos criados para adoração. Então, independente se a gente toca, se a gente canta, tudo isso tem que cair na adoração, né? E melhor do que tocar um instrumento é ser um instrumento para Deus, né? Sim. É tremendo isso. Deus é muito perfeito. Ele me surpreende, eu fico de cara com Deus. Eu fico, como diz o meu pastor, irmão, você vai ouvir ele falar, a gente fica embasbacado. Porque tem coisa que a gente fica realmente só Deus para fazer. Só Deus para nos conduzir. Clô, ali como você disse, mencionou que a sua fichinha, né? Você preencheu a fichinha. Preenchi, pra gente um pouco da sua história. Um pouquinho. Hoje você está numa igreja grande, estruturada, né? Mas também a sua missão começou no interior. A igreja que eu me converti, se era desse tamanho, desse lugar aqui, era muito grande. Dá para entender? Tinha mais gente fora da igreja do que dentro. Era uma casinha que foi adaptada para ser uma igreja, né? Então, assim, eu sei de onde eu vim. Hoje eu tô na igreja que você vê lá, né? As mídias são maravilhosas. Tem aquele CBA imenso lá, né? Que é a paixão de muita gente. Mas eu sei que não é o lugar. É quem nós somos, né? Diante do Senhor e o que nós fazemos independente do lugar. E a adoração acontece fora de um lugar. Mega lugar. Um mega lugar todo estruturado, né?
E como acontece. Talvez até melhor, né? Talvez até melhor, porque as pessoas se ludibriam muito com as luzes. Elas se encantam muito com os mega espaços, né? E muitas vezes vai por isso. Não vai com aquele coração de, ai, hoje tem culto. Meu Deus, hoje eu quero estar no culto, hoje eu quero cultuar a Deus. O nosso culto começa. Eu brinco não, eu falo isso pro pessoal. O nosso culto começa quando a gente abre os olhos de manhã. Então, assim, quando eu chego no culto à noite, eu já tô querendo outro nível de glória, né? Mas eu construí durante o meu dia o meu culto ao Senhor. Então, as 2 horas que eu passo lá na igreja, eu extravaso mesmo, mas eu já passei o dia, né, com Ele. Estar com Ele é mais importante do que estar em lugares. Essa é a minha regra de vida. Sim, às vezes a gente chega na igreja no culto à noite, né, no domingo à noite e não tá fluindo, não tá fluindo, não tá fluindo, mas será que a gente levou a brasa acesa até lá? Né? A grande maioria. A gente adorou a Deus durante o dia ou ficou escutando algo que não Não é nem escutando, né? Às vezes fazendo. Ou às vezes não prestando atenção no que Deus quer trabalhar com você durante o dia. Porque eu acredito assim, o culto, nós prestamos um culto. É que as pessoas estão naquela ânsia de receber. Eu vou pro culto para receber, né? A gente não vai pro culto para receber. A gente vai pro culto para entregar. Se Ele quiser nos dar, é com Ele. Ele vai nos dar o que Ele quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Se quiser surpreender, Ele surpreende. Mas o culto somos nós que prestamos. Então, eu não posso esperar, e eu falo isso muito como ministra de louvor. Às vezes você tá lá, né? Dando a vida lá, ministrando, e tá a pessoa... Parece que ela não tá no culto. Ela não foi pro culto, ela é espectador. Né? E tem acontecido muito isso. As pessoas irem pro culto como espectador, para assistir o culto. Veja bem, nós somos cristãos. Temos o amor de Cristo na nossa vida, o perdão de Jesus diariamente. A graça nos abraça diariamente. E a gente vai para um culto como espectador. A gente precisa rever isso, né? Sim. A gente precisa rever muito isso. Entrando um pouco nessa ideia, Clô, você desde o princípio falou que Deus sempre te chamou para a liderança, né? E eu fugia. E houve algum momento nesse processo de lá pra cá que você pensou, Deus, não é pra mim isso. Eu quero desistir de tudo. Sempre. Quase sempre eu tava lutando, brigando com ele. Porque é muito humano, né? A gente começa a sentir as dores e a gente não quer sentir dor. A primeira coisa que a gente quer é, vou evitar isso aqui. Qual é a forma de evitar isso aqui? Abandonando. Só que Deus é tão generoso, tão misericordioso, que Ele não deixa. Você vai espernear muitas vezes. Ele vai até deixar você espernear, né? Vai deixar você fazer isso. Não quero mais. Vai fulano, ciclano, beltrano. Eles não querem nada com nada. Eu vou abandonar esse povo, eu vou embora. Eu vou viver minha vida. Aí Jesus olha assim, como é inocente. É assim que funciona, né? Mas a pergunta é se eu já pensei em desistir? Muitas vezes. Não? E eu já perdi até as contas. Não tem nem conta mais. E dentro desse contexto, a gente já pensou em desistir, qual foi a estação mais silenciosa da sua vida? Quando eu tive depressão. Cheguei ao nível de esgotamento físico, emocional e fiquei de cama. 2 anos de depressão profunda com um diagnóstico de não melhora. O médico dizia que eu ia viver o resto dos meus dias tomando remédio para tudo. E eu falei, não, de jeito nenhum. E foi nessa fase que parecia que era um deserto, né? É um deserto terrível. Você não vê nada, você não sente nada, você não tem mais prazer em nada. Então foi essa fase que eu fiquei afastada de tudo, porque eu não levantava da cama, né? Então
Tive que parar realmente com tudo. E esse período não foi em Telêmaco? Não, Lugar. foi antes de eu vir pra cá. Por isso que eu falei que eu ainda relutei muito em voltar ao ministério, porque ainda tinha esses resquícios emocionais. Foi muita pancada. E o que te sustentou nesse período de forte emoção aí dentro de você? Jesus. Porque ele nunca esteve longe. Ele nunca esteve ausente. A dor era minha e ele era minha cura. Inclusive, tem uma experiência sobre isso. As experiências, né? Quer compartilhar com a gente, se você ficar à vontade? Consigo, só vou chorar. Tranquilo. É. Bem-vindo à mesa. Bem-vindo à mesa. Eu tava fazendo tratamento para depressão e quebrando muitos sentimentos dentro de mim, e um deles era que crente não enfrentava depressão. Os bloqueios, né? Que é isso? Crente não enfrenta depressão. Crente não passa por esse tipo de coisa. Deus não estava longe. Eu sabia que ele estava comigo. Jesus estava comigo. Só que ele me permitiu ir lá no fundo. Isso tinha um propósito e eu não sabia. 2 anos de depressão, de 2018 a 2020. Teve um dia que eu tava muito, muito, muito mal. No quarto, escuro. Não queria ver luz, não queria nada. Não tomava banho. Não escovava. Não tinha nada de limpeza, de higiene. Eu só queria ficar deitada. Só queria não tinha força para levantar. E o quarto tava fechado, a porta tava fechada. E eu vi, não tava dormindo, eu tava meio sonolenta, porque tinha tomado um remédio. Tomava remédio pra dormir, tomava remédio pra tudo. Mas eu vi quando uma luz entrou no meu quarto. E parecia cena de filme, sabe? Quando a luz vai tomando proporção e a escuridão vai sumindo, né? Tava tudo escuro. E aí eu fiquei com medo. Falei, pronto, morri. Ou então vou morrer. Alguma coisa assim, né? Me veio um medo muito grande. Porém, eu tava deitada numa posição fetal, assim. E eu lembro que eu fechei o olho com medo. E eu senti quando alguém sentou na minha cama, do meu lado. E quando ele sentou, eu senti ele me envolver e me abraçou. Quando ele me abraçou, aí o medo foi embora, porque eu sabia quem era. E aí eu comecei a conversar e ele conversava comigo. E eu perguntei por quê que eu tinha chegado àquele lugar de morte. Porque eu só pensava em morrer. Não tinha mais vida em mim. Não tinha mais esperança, não tinha mais alegria. E ele me disse que eu precisava passar por aquela experiência. Porque pessoas seriam curadas através das minhas dores. E que eu escreveria canções que seriam como instrumento de cura para as pessoas. Então eu precisava passar para entender. Quando alguém me dissesse que estava com depressão, eu saber o que dizer ou o que cantar. E eu perguntei para ele. Então eu vou sair daqui. E ele me disse, você vai sair.
era só a experiência que você precisava passar. Porque dentro de mim tinha uma revolta de eu estar naquele estado. E ele conhece tudo sobre nós. Aí eu perguntei, eu falei pra ele, então, se dá tempo eu fazer ainda algo relevante pro teu reino, me tira daqui mesmo. Vocês não vão acreditar. Com 2 dias eu tava de pé, fazendo as minhas coisas em casa, como se eu nunca tivesse estado 2 anos na situação que eu estive. Eu me despedia do meu marido todo dia. Todo dia eu achava que eu não ia acordar no outro dia. Mas ele fez isso. Essas minhas experiências. Forjada no fogo. Forjada no fogo. E depois disso eu escrevi realmente algumas canções. E tem sido instrumento na vida de muita gente. Como ele disse que seria. É isso, por enquanto. Obrigado por compartilhar esse momento não com a tem gente. como não chorar, gente. Eu lembro do que a gente vive, né? Não com dor, mas mexe com a gente. Alguma música nasceu nesse período? Após esse período, nasceu Eu Vi Você. E ela fala exatamente isso. Quando ninguém te viu, eu vi você. Ninguém viu quando você chorou. Ninguém viu quando a dor te sufocou. Ninguém viu quando você pensou, não tem jeito, não dá mais pra mim. Quer que eu cante um pouquinho? Meu Deus, será que eu consigo? Tem gente dizendo sim, tem gente dizendo amém. Faltou um violão. Com 2 músicos aqui, não acredito. Ninguém viu quando você chorou. Ninguém viu quando a dor te sufocou. Ninguém viu quando você pensou, não tem mais jeito, não dá mais pra mim. Ninguém viu quando a solidão doeu bem fundo no teu coração. Mesmo sozinho em meio à multidão, teu coração continuou batendo. Mas eu vi você, sou eu que conheço o teu coração. Coloque isso tudo aqui na minha mão. Confia, algo novo eu estou fazendo por você. Não olhe pra trás, deixa o passado lá onde ele está. Eu sou o Deus que te restaura, que cura feridas. Eu sou o Deus da tua vida. Essa foi a primeira que eu escrevi depois da depressão. Muito linda a canção, Clô. Maravilhosa. Mas não sai a voz, gente. Estão chorando, tá? Pelo amor de Deus, não me julga, cara, tecnicamente com essa voz de choro, não. Eu acredito que essa música realmente veio diretamente do trono do Senhor para tua vida, para impactar pessoas. E eu acredito que vai tocar muitas pessoas ainda. Tem muitas pessoas que precisam ouvir. Amém. Né? Porque hoje a depressão é o mal do século. Sim. Né? E tem muitas pessoas que, como você também se sentiu, numa situação que, Senhor, se hoje eu vou morrer ou não, se eu vou partir, todos os dias você se despedir do teu esposo, né? E muitas das vezes a gente encontra testemunhos de pessoas que falam, poxa, foi por causa de uma canção que eu me renovei, eu me restaurei. E eu já ouvi muitos testemunhos dessa música, inclusive. Amém. Meu Deus. Compartilha conosco pelo menos uma aqui, então. Lá na cidade onde eu morava, onde eu tive a depressão, né? Tinha uma moça que ela... E olha que eu gravei a música depois que eu saí de lá, né? Depois a gente conversando pelo WhatsApp, pelo Instagram, ela me falou que a música parecia que tinha sido feita para ela. Era algo de Deus para a vida dela e ela tinha recebido a mensagem. E não tinha mais pensamentos suicidas, sabe? Porque quem tem depressão, gente, é algo desesperador. Você não sabe por que você não quer viver.
E as pessoas que cometem suicídio, elas não querem morrer. Elas querem que a dor acabe. Foi isso que eu entendi, né? E imagina, uma pessoa dizer assim, por causa da tua música, parei de ter pensamentos suicidas. Aí você entende todo o processo, né? Todo o processo. Hoje, eu ouvi falar que foram 3 casos, mas eu só conheci 2, né, casos de suicídio aqui na cidade em uma semana. Meu Deus, tá um alto índice, né? A gente tem orado por isso também. Eu faço parte do Ministério de Intercessão da igreja, né? E a gente recebe muitos pedidos de oração de jovens, por jovens, adolescentes, né? Mulheres, que têm esse diagnóstico de depressão e que tentaram, de alguma forma, contra as suas vidas, né? E é muito... a gente que já sentiu, a gente consegue entender um pouco mais, sabe? É como se você passou por uma situação, você sabe, eu sei como é, mas não é um sei como é, tipo, pra agradar a pessoa, você realmente sabe. Talvez você não saiba a intensidade da dor da pessoa, mas você tem uma visão sobre aquilo, né? E é isso. E quem me vê cantando, eu fiquei sem voz, eu não cantava. Aliás, eu nem falava. A voz parecia que tinha sido roubada de mim. E hoje eu canto, eu grito, eu pulo, né? Ai, Jesus. Clô, depois de toda essa experiência que Deus te tirou dali, hoje você forma também ministros e líderes de louvor. Jesus. Olha lá. Qual que é a tua experiência em relação a isso, a formar essas pessoas de uma forma também que a gente fala, né? Não é simplesmente estar tocando, cantando, é realmente adorar, né? Porque a gente entende, como eu falei pra vocês, que a adoração é que muita gente acha que a adoração é aquilo que ela faz tecnicamente, né? Toca ou canta. Mas eu procuro inserir na cabeça das pessoas o que a Bíblia diz, né? A gente precisa entender para quem que a gente está fazendo. Primeira coisa, para quem você tá servindo? Você quer adorar? Como assim você quer adorar? Porque adorar nós todos somos convidados nós somos criados para isso, né? Criados para adoração. Só que tem gente, nem todo mundo é chamado para ministério, né? Tem muita gente no ministério que nunca foi chamado para ministério. Ele gosta de estar no ministério. Nem sabe o que está fazendo lá, né? E eu procuro colocar isso na cabeça das pessoas. Você sabe, porque você tem certeza do seu chamado? Porque se você não tem, o Senhor pode te dar resposta. Às vezes a pessoa foi chamada para uma outra coisa que nada tem com louvor e ela quer estar no ministério de louvor. Por quê? O louvor, ele tem evidência. Tem destaque, né? Tem destaque. É que ninguém imagina a lapada que a gente leva no início de louvor, né? Porque as pessoas acham que é... Gente, tem gente que me procurou, eu sou líder de louvor, como vocês sabem. A pessoa me procurou com a seguinte frase: eu acho muito lindo você cantando. Eu quero cantar também. Eu falei, meu Deus. Tá, mas você já canta? Como que é, né? Pra tentar interagir. Não canto nem em casa. Eu falei, meu Deus, o que essa pessoa quer fazer no louvor da igreja? Ela achou bonito. Porque estética nós temos. Vamos botar um ministério de louvor ali, todo mundo arrumadinho, alinhadinho. Meu Deus, chama atenção. Mas não é isso. Ministério não é isso. Ministério é serviço, ministério é renúncia, ministério é dependência, ministério é comunhão. Às vezes você vai estar irado com o irmão, mas você vai ter que ir lá pedir perdão para louvar o Senhor, senão Deus não vai receber o louvor. Se você tiver consciência do que para quem você está fazendo, né? Porque tem gente que não tá nem aí. Eu formo isso na cabeça das pessoas. Eu dou aula de canto também, né? Tem muita gente que faz aula. Eu acho muito interessante quando a pessoa quer fazer com excelência. Eu já recebi muita gente lá no meu estúdio lá. Por que você quer fazer aula? Porque eu quero servir ao Senhor com o meu melhor. Essa pessoa me ganha assim num grau. Porque ela já entendeu para quem que ela está fazendo. Que ela não pode fazer de qualquer jeito.
A ideia lá que Deus recebe o louvor desafinado, Deus recebe. Se ele quiser receber, ele recebe. Mas não é melhor a gente fazer afinado? Sim. Né? Você toca violão, você toca tudo errado lá, as notas, o cantor vai para um lado, você vai para o outro. Oh, meu Deus. Não é um acompanhamento, é uma perseguição, né? É. Não tem o cantor para um lado E e realmente. tem hora que não é louvor, gente. É uma perseguição. Até a igreja sente que vocês não estão batendo de ideia. Sintonia, né? Não tá com sintonia. Não tá com sintonia. Você tá indo para um lado, o cantor ou o ministério tá indo para o outro e não há um entrosamento. Entendimento. A gente precisa primeiro entender o que a gente está fazendo, se nós fomos realmente chamados para aquilo, porque o que tem de gente no lugar errado, eu estou falando isso, são 25 anos de ministério. Já passou muita gente pela minha vida. E muita gente que olhou, experimentou, não gostou e foi embora. Porque não era aquilo. Ou então achava que ia ser só... é muito massa fazer parte do ministério. Nossa, o povo começa a cantar, é bom demais, é uma maravilha. Mas não tem compromisso, não estuda, não se prepara, não ora, não lê a Bíblia. Eita, mas aí vai dar outro podcast, né? Mas entrando um pouco então nisso que você está falando, Clô, o que está mais frágil nessa geração do louvor atual hoje? A geração do fast food, a geração do miojo. Eu quero aprender, eu quero fazer hoje, já quero 3 minutos, já tem que estar pronto. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, eu acabei de falar. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer se relacionar com Deus. Como é que eu vou conduzir? Eu falo nas minhas mentorias, no meu workshop, nós, ministros de louvor, nós somos como guia turísticos. Como é que eu vou ensinar a pessoa a um lugar onde eu nunca estive? Como é que eu vou conduzir uma pessoa? Não, vamos por aqui. Como é que você vai ensinar o caminho para uma pessoa que você nunca foi num lugar? Então, assim, a gente precisa se preparar para conduzir a igreja ao lugar da adoração. Nós somos condutores, né? E as pessoas querem fazer as coisas de qualquer jeito. A gente não ensaia e quer que Jesus venha e manifeste uma presença, sabe? É muito difícil para mim entender isso. Hoje em dia, inclusive, né? Com mais maturidade. Você quer forçar o Espírito Santo a agir em algo que você não se preparou. Você não preparou o altar. Sim. Você não preparou a lenha. Você não preparou o sacrifício. E você quer que Deus venha e receba o holocausto. Não existe isso. Tem que ter preparação antes, né? E não é pouca preparação. Não. Se eu quero conduzir as pessoas a um lugar de adoração, de santidade, de reverência, eu preciso primeiro ter estado nesse lugar. Preparar esse ambiente. Eu falo para os ministros que estão comigo e eles podem testificar. Vamos comentar, meu povo. Eu falo para a banda que me acompanha, para os ministros que me acompanham, nunca será apenas uma escala. Não para mim. Cada escala é uma oportunidade da gente experimentar algo novo do céu. Você tem noção de que Deus... A gente pode até cantar o mesmo repertório. Cada dia vai ser algo diferente porque é novidade do céu. Eu peço ao Senhor muito assim, espiritualiza tudo. Não, não é. Não é. É oferta. Deus recebe oferta, mas Ele recebe oferta limpa, oferta pura, oferta consagrada de verdade, né? Por que a diferença lá da oferta de Abel e Caim? Se Deus recebe tudo, por que Ele rejeitou a de Caim? Deus não recebe tudo. Tem que estar no padrão dele. Deus tem um padrão. E o padrão é excelência. Gostei da palavra excelência, que eu sou apaixonada nessa palavra. Eu sou apaixonada na palavra excelência. Eu entendo, assim, que a geração atual hoje... no momento que eu vivo em louvor hoje, muitas vezes pela pressa, rotina da pessoa, correria do dia a dia, ela já vem com um repertório preparado já. Muitas das vezes, claro, a pessoa se prepara, ora ao Senhor e busca aquilo para aquele momento. Uhum. Mas eu entendo também que às vezes na correria ela prepara acho que vai ser esse aqui.
e chega na hora, poxa vida, Deus não trabalhou naquilo. Mas eu também venho de uma geração que às vezes a gente ensaiava durante a semana, a gente chegava lá, o Espírito Santo falava, não é esse aqui não, é esse ou outro, e Deus agia. Como que é a tua visão em cima disso hoje? Continua na mesma linha que eu tô falando. A falta de preparo não quer dizer falta de tempo. Tem muita gente que tem pouco tempo, mas ela sabe administrar o tempo. É que a gente está acostumado a perder tempo com coisas que muitas vezes não está agregando nada, né? Então, ao invés de você estar estudando a música, você vai cantar. Você está fazendo outra coisa que você não vai. A gente perde muito tempo. Mas é interessante a gente falar sobre isso com as pessoas que estão com a gente, inclusive, né? Ministros, músicos. Deus te chamou para uma obra no teu trabalho. Você não faz as coisas de qualquer jeito. Porque o pessoal vai te mandar para casa, né? Sim. Mas para Jesus as pessoas querem fazer. Porque Jesus recebe. Jesus recebe. Jesus recebe tudo, Tiago? Não recebe. Mas quer ser mais do que todo mundo. Não, a gente é consciente daquilo que a gente foi chamado para fazer. Se você é consciente que isso aqui tudo que vocês estão fazendo vai gerar louvor para quem? Vai gerar louvor para quem, Tiago? Isso tudo que vocês fazem, essas gravações, esses convidados que vocês chamam aí, até lá do Nordeste, até do Nordeste vocês trazem gente aqui. Isso tudo aqui gera louvor para Jesus. Vai chegar no coração de alguém. A mensagem é uma frase, né? É um corte. Um corte que vocês fazem muito bem, eu estive lá vendo. E vai chegar no coração de alguém. Tem um propósito. A gente serve a Jesus, a gente tem um propósito. A gente quer almas, a gente quer vida transformada. Não é um louvor que... foi maravilhoso o louvor, fiquei muito emocionada. Eu não quero emocionar ninguém. Eu sou muito chorona, mas eu não quero emocionar ninguém. Eu quero que as pessoas sejam impactadas através de Cristo, através do louvor que chegou em Cristo primeiro. Primeiro é Cristo. Depois é Ele quem faz a distribuição. Dá para entender? Primeiro o nosso foco é aqui, ó. Você não tá louvando nem para a igreja. É que a gente acha que tá fazendo para a igreja, né? Vou cantar essa música aqui porque meu pastor gosta. Não. A gente tem que cantar aquilo que Cristo gosta. Aquilo que Jesus gosta de ouvir. Em algumas coisas, Jesus não tá nem ouvindo mais. O negócio tá tão sério que Jesus tá... Não, só tá aí, não quero ouvir, não. Deixa pra lá, né? Aí isso aí já é outra história, um outro episódio do podcast, né? Que a nossa futura parceira de missão, Ciclo Ribeiro, vai trazer mais uma conversa sobre isso. Meu Deus. Mas assim, Clô, dentro da sua mentoria, né? Dos seus workshops, que tipo de ensinamento você traz ali? Talvez uma chave para virar ali para os ministros? Muito bem. Como conciliar a técnica e a unção? O nome do meu workshop, a mentoria, é Técnica e Unção, buscando equilíbrio. Porque eu não posso ser só técnica, tocar muito bem, cantar muito bem, tal, sem entender essa questão da unção, né? Que a unção nada mais é do que a resposta a uma procura. Eu busco ao Senhor e Ele vem e traz aquela preenchimento do céu para o que eu estou fazendo. A unção é esse derramamento, né? E é bom a gente saber conciliar as duas coisas, para não ser só a unção do desafinado, nem ser só o tecnicamente correto. Né? Então tem um equilíbrio entre essas duas coisas. E aí vai entrar tudo isso que eu falei. Conscientização do que você foi chamado para fazer. Você entende seu chamado? Você se prepara para ele. Né? E a excelência, tem uma parte no meu workshop que eu falo sobre excelência. A excelência não é um padrão humano. A excelência é um padrão divino. Ele estabeleceu o padrão. A gente é que às vezes quer fazer do nosso jeito e achando que está fazendo tudo de bom, né? Mas Deus tem um padrão. E eu ensino isso. Tem a parte técnica, vocal, né? Para fazer isso. Socorro. Essa Siri.
E tem essa parte do ensinamento sobre adoração mais profundo, né? E vai não só para o canto, mas para músicos, para quem tem interesse. Até quem trabalha na mídia, eu quero que faça parte do... Porque nós trabalhamos juntos, né? Às vezes o pessoal, o pessoal da mídia tá lá só para... Não, o pessoal da Tudo mídia tá... coordenado. Se não tiver no mesmo espírito ali, aí a letra atrasa, aí a gente fica conversando, esquece que tá rolando louvor, e tem que estar todo mundo alinhado, né? Para ser um negócio de excelência, tem que estar, a equipe tem que estar toda alinhadinha. Tem que estar engajada, né? Tem que estar engajada. Glô, você como ministra de louvor à frente da igreja também, como que você enxerga o futuro da igreja hoje? Meu Deus, que pergunta, né? Jesus amado. Clamando o sangue de Jesus e a misericórdia. A igreja, ela Tanta novidade ruim que eu vou te contar, pelo amor de Deus. É muita oração. A igreja se molda a cada tempos, né? Uhum. E a igreja tá se moldando. Tá se moldando cada vez mais, né? Moldando. Como que você enxerga esse futuro? Meu Deus, eu tô falando pra você que eu tô clamando o sangue de Jesus. Porque se a gente for pensar na igreja se moldando ao tempo, meu Deus, não consigo nem imaginar o futuro da igreja. A igreja precisa continuar sendo a igreja, a referência para o mundo, não o mundo moldando de alguma forma. Seria isso? Sim. Moldando dessa forma? Sim. Porque a gente precisa continuar sendo igreja. Fazer o certo que é certo e sem esses moldes, né, que vai entrando. Tem muita coisa que está sendo infiltrada, né, gente? Eu continuo orando. Não sei o que vai acontecer, mas continuo orando. A igreja do Senhor Jesus. Infelizmente o mundo ele não vai melhorar. Não tem como. É meio A tendência... pessimista falar dessa forma, mas... Parece pessimista, mas é verdadeiro. Sim, e passa muito pela interpretação, né? As pessoas tendem a interpretar de uma forma errada a Bíblia, né? Cada um tem a sua agora, né? E muitas igrejas se constroem através disso, né? Da interpretação. Eu pego um versículo que me agrada, né? Eu distorço ele e aquilo vira uma igreja. Você vê? A gente não pode se acostumar com isso. Hoje, né? Eu digo assim, o meu pastor da minha igreja, hoje ele gosta muito de uma certa tradução. Porque ele fala assim que é muito mais próximo que era na época. Qual que é? Do que a CF? Eu acho que é. E hoje as traduções têm vindo muito para esse lado para tentar trazer um pouco da linguagem atual. E isso acaba distorcendo um pouco, né? Tem muitos textos que são modificados, né? Segundo a linguagem. E eles perdem aquele impacto. Vou fazer 42 aqui entre nós. Ninguém tá vendo. Mas eu acredito não. Eu gosto muito das traduções mais antigas. Essas, eu não vou falar nomes, né? Mas tem umas que você vai ler, parece que não faz o mesmo sentido. Se você já conhece o texto, né? Quando você vai ler, parece que ele não tem o mesmo impacto. Parece que ele é suavizado. E a Bíblia não foi feita para ser suavizada. Ela é a verdade de Deus para nós e a gente precisa entender ela como ela é. E a gente vai passando pano para muita coisa, vai entrando. O povo não anda mais com Bíblia. Gostei de ver sua Bíblia aí, irmão. Gostei. É uma luta ver um crente com a Bíblia nos dias de hoje. É mais prático, né? Usar o celular, mas às vezes você tá no celular, você não tá na Bíblia. Você tá no... E do celular já vai pro Zap, É um pinote, é um clique. As notificações tiram, né? Que tiram a concentração do momento. E a gente tem sido roubado, né? Nós cristãos, a gente precisa vigiar o dobro. Porque aí qualquer coisa chama a nossa atenção, nos tira dali. É questão de segundo, a gente sai daquele... É da leitura mesmo que a gente tá fazendo. Quando eu vou estudar, eu desligo o telefone. Eu falo, gente, a parte da manhã, vocês não me mandam mensagem até meio-dia. Se mandar, vai ficar esperando eu responder. Porque não tem como, você vai ficar toda hora. Não, eu tô lendo aqui um texto, não, mas eu tenho que responder. Não tem como. Ou a gente mergulha nessa palavra, ou a gente vai viver nessa pressa, né? Sim. É isso. Flor, a gente tá caminhando pro final, né?
Já estamos aí. Eu já falei muito. Tá? Já Foi chorei, uma já conversa. já foi uma coisa maravilhosa. Foi uma conversa muito bacana, né? Principalmente conhecer sua história, né? Sempre a nossa primeira conversa com a pessoa à mesa é sobre vida, missão, no seu caso, vida, missão e canção, né? Mas a gente não podia terminar sem você dar mais uma palhinha pra gente, né? A capela mesmo, já que não temos o nosso violão hoje, com os 2 músicos aqui. Pois é, tem 2 músicos, estão em outras funções, né? Então, eu acabei de lançar uma música que ela é de autoria do Moisés Clayton, né? O pastor Moisés. Eu Só Quero Adorar. Eu gosto de cantar músicas que elas fazem sentido, sabe? Principalmente pra mim, pra minha história. Essa música Eu Só Quero Adorar, do dia que eu ouvi ela, falei, mas que música linda, gente. Eu quero que comecei a cantar na igreja, né? E aí me veio a oportunidade de gravar ela. E eu entrei, olha, as portas que Deus abre, a gente entra com os 2 pés, né? e eu vou cantar um pouquinho dela aqui também. Posso? Pode, por Falei favor. boca. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. É isso. Amém. Glória a Deus. Flor, muito obrigado pela sua agradeço. participação com a gente. Foi uma honra tê-la aqui na nossa mesa, né? Obrigado, Anderson, por compartilhar com a gente hoje aqui na mesa. Giovanni, muito obrigado. Isso aí. O irmão ali que está acompanhando, o esposo da Clô, está acompanhando ela. Achei bacana quando a gente agendou para um sábado. Ela falou assim: olha, eu gostaria muito que meu esposo fosse junto. Falei assim, que legal. Vamos remarcar então essa nossa conversa. Eu fico muito grata porque eu gosto quando ele está me acompanhando. É uma bênção. Então, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma, né, com a minha história. Né? É sempre bom a gente compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sim. Para que cheguem outras vidas também, né? E eu que sou muito grata, tá? Deus abençoe. Amém. Amém. E para você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar esse episódio para quem você acredita que deva ouvir essa história marcante da Clô, né? A nossa querida irmã Clô Ribeiro, né? E toda a nossa conversa aqui, ela não faria sentido, né, Anderson? Sim. Porque a gente tá aqui porque um dia ele nos amou. Amém. E por esse amor a gente está compartilhando. E você também tem um lugar na mesa. E quando você chegar perto da mesa, você vai notar que aquele lugar sempre foi seu. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Fui! E até mais, gente. Valeu. Tchau, gente. passo a mais na jornada de luz que a